Olá, caros membros do Cartas Psicografadas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Danilo e hoje teremos a apresentação especial da nossa querida Mari. Cheguei! Bem, vocês já conhecem ela é a nossa principal estrela do Cartas Psicografadas. Parece. E agora aqui estamos invertendo os papéis. Estou desse lado e vamos fazer a entrevista com a Mari e saber como que tudo começou, né, Mari? Uhum. Então, por favor, conte um pouco de sua história. No outro vídeo, sejam bem-vindos, né, ao canal, um vídeo exclusivo para os membros. Estou muito feliz de estar aqui fazendo esse conteúdo com vocês. Como nós no vídeo anterior a gente falou, o Dani falou sobre a história dele, e a gente pensou de eu estar contando um pouquinho da minha também, para a gente iniciar esse conteúdo e depois a gente vai trazendo mais outras coisas. Inclusive no último vídeo foi muito interessante porque várias mães vieram falar com a gente sobre o que o Dani falou da infância dele. Então, várias mães que têm os filhos que tiveram as mesmas experiências que o Dani teve, se sentiram assim muito acolhidas e disseram que ajudou com as crianças, né? A experiência do Dani ajudou elas a lidarem melhor com os filhos. Achei interessante, queria até comentar e agradecer que você veio aqui e falou sobre a sua infância, se abriu, aceitou participar. Obrigada. De nada, amor. Eu fico lisonjeado de poder participar aqui do Cartas e ajudar essas pessoas através do meu relato aqui. Você viu? E ajudou bastante gente, né? Muito importante. O relato mais sincero que eu pude dar aqui. Eu senti até que ficou faltando algumas coisas, mas vamos trazendo aí conforme os vídeos vão se desenrolando, né? A gente vai trazendo as novidades, né, Mary? Sim. E achei bem legal, assim, bem legal. Eu tenho ajudado muita gente, amor. Então, ó, se inspire, né? E venha sempre aqui com a gente. Olha, eu conhecendo o Dani pra ficar aqui com a gente. Ele vai ficar, né? Vamos trabalhando aqui, vamos trabalhando. Então eu vou começar a contar. Se lembrar de alguma coisa, você me fala. Como vamos lá? O nascimento, né? O nascimento é bom, amor. Comece com o nascimento. Eu nasci prematura. Com acho que minha mãe me falou, acho que foi 7 meses ou 6 meses e meio, alguma coisa assim. Aqui é contado por semanas, né? Eu não sei. Mas mais ou menos uns 7 meses assim de gestação. E foi uma cesariana. E quando eu nasci com uma formação no pulmão. E na hora do meu nascimento, eu vou falar os detalhes assim, porque depois, em meditação, eu me lembrei exatamente da hora do nascimento que eu vou contar para vocês. E antes de eu me lembrar, lá na frente, quando a gente começou, né, a psicografia, eu recebi uma cartinha do mentor, né? Aí eu ia falar isso falando agora. assim, pergunta, né, para sua mãe a história do seu nascimento, porque ela vai te contar. E aí, vou contar pra vocês essa história, né? Acho que deu pra entender, né? A sequência dos fatos. Mas vamos lá. Que eu descobri porque veio essa carta falando isso pra perguntar pra minha mãe, né? Eu até comentei com o Dani. O dia que a gente recebeu a carta, eu mostrei pra você, né? Amor, e eu li e falei, nossa, o que será que aconteceu, eu lembro, né? que você até ligou e confirmou com ela, né? Ela foi falou, isso. É verdade, não sei o que, aconteceu mesmo. Aí eu perguntei, né? O que aconteceu? Porque na carta veio falando assim, que a gente veria, assim, muita coisa, né, bonita, muitas transformações, e que a gente estava muito desesperançoso, assim, eu principalmente não sabia como lidar muito bem com as coisas, a questão da psicografia, e essa carta veio como um incentivo para que a gente fizesse esse trabalho aqui que nós estamos fazendo hoje, porque eu não queria, né, amor? Isso nós vamos contar no outro vídeo, né, inclusive, que nós vamos falar sobre o começo do Cartas, mas vamos lá. Origem do Cartas. Mas vamos lá, senão eu vou ficar aqui falando 3.000 horas. Então, no meu nascimento, eu nasci praticamente morta, me deram como morta,
E aí eles me colocaram no local ali, que é uma pedra de granito, onde fica, né? Hoje eu acho que já tá mais humanizado, na época tinha esse costume. E tá tudo bem, os médicos trataram super bem, a minha mãe, uma equipe médica maravilhosa, a gente tem que agradecer muito a medicina. E aí, o que aconteceu? Eu nasci toda roxinha e a minha mãe na maca ali, né? E aí eu lembro disso, eu me lembrei depois que aconteceu tudo isso que eu falei pra vocês, que eu olhei assim, eu dei um respiro, me lembro, eu tive essa lembrança na meditação depois da carta e depois que a minha mãe me contou também. E aí eu lembro que eu olhei pro lado assim, mexi a cabeça e vi os olhinhos da minha mãe. E eu lembrei disso lá na frente, eu tinha até um conflitinho com a minha mãe, a gente, né? E aí depois nós vamos fazer outro vídeo também falando sobre conflito familiar. E lá, nós temos tanto conteúdo, né, pra fazer. Teve o sopro da vida também, amor. Na cartinha veio escrito que a gente recebeu o primeiro milagre no dia do nascimento, que foi o sopro da vida, né? Que estavam presentes alguns mentores ali. E aí, foi isso. E eu olhei pra minha mãe viu que eu me mexi, ela gritou pros médicos assim, não, ela tá viva. E aí foram os médicos me socorrer e fazer os socorros ali e tudo mais. Aí eu chorei, fiquei internada por um bom tempo. E me recuperei, hoje eu não tenho nada, né? A gente fala até brincando aqui entre a gente que a Mari já esteve lá do outro lado. Por isso que é mais fácil falar com o outro lado. Ela já esteve lá logo no nascimento, né, amor? E é interessante, porque pra mim é mais fácil mesmo falar com o lado de lá. Os desencarnados. É mais fácil, tem um amor, assim, pelos desencarnados, assim, enfim, eu acho que deve ser isso mesmo. Deve ser isso. Às vezes, quando alguém pergunta de alguma consulta, fala assim, Mari, você não lembra de mim? Eu falo, tal, ente querido, eu lembrei. Então eu tenho mais facilidade mesmo. Mas você dá pra lembrar do ente mesmo que da pessoa, né? E aí cresci, né? Minha mãe relata que desde os primeiros anos de vida, assim, eu não tinha clarividência igual o Dani, assim. Foram poucos episódios, assim, que eu me lembre. Mas a minha mãe me fala que eu tinha muito amiguinho imaginário, eu sempre gostei muito de falar, né, e tal. Escrevi também muito cedo. A Mari gosta de falar. Quando eu não faço live, o Dani fala assim, acho que você tá precisando fazer a live. Eu vou falar um pouco com vocês, porque senão ela fala bastante aqui em casa. Ele falou, hoje você tá falando, você não fez live. Né? E, enfim, minha mãe fala que eu conversava muito assim com amigos imaginários, que acredito eu hoje que seriam os mentores. Com certeza, né? Provavelmente. E eu sempre tive muita facilidade na questão de literatura, na questão de escrever, ler. Só isso, assim. As outras matérias, matemática, nossa, isso não é comigo, mas ler, escrever, assim, sempre gostei. E eu lembro que eu fui criada na igreja evangélica, né? Toda a minha família é congregação cristã no Brasil, né? Especificamente. E eu lembro que a gente ia no culto, era sagrado, a gente ia de quarta, sábado, domingo de manhã, que eu participava da reunião das crianças, e no domingo à noite. E eu sempre via, assim, quando criança, tipo a aurazinha, assim, não do pastor que estava na frente, mas também dele, mas eu via como se fosse uma silhueta do lado do pastor. Eu falava, mãe, o que é isso? Aí minha mãe falava, acho que eu nem te contei isso, né? Aí minha mãe... Não é do que sua mãe falava que era anjo? Era anjo, é. Aí ela falava assim, é os anjinhos. Eu, ai, que bom. Então foi legal. Tem gente que fala assim, precisa ser espírita desde o começo. Daí fala, não, porque eu tive uma leveza muito grande da clarividência, né? Eu falei, olha que legal, é os anjos, né? Não importa, né? A gente geralmente segue a religião dos nossos pais, né? Geralmente é passada pra gente, a gente, conforme fica mais velho, decide, né? Então era o que você tinha, né, amor? Ali inicialmente, a primeira experiência, né? Boa, e não é porque você tá indo numa igreja que você vai deixar de ser médium, exatamente, né? por você isso vai ser mesmo. médium em qualquer lugar, né? E foi legal a minha mãe ter falado isso, assim, porque ela não tinha esse conhecimento espírita, mas olha, foi muito interessante ela ter falado, os anjos. Então eu achei tudo muito bom, assim, leve. E aí foi passando o tempo, na adolescência, aí parou, aí eu não tive mais episódios de clarividência, na adolescência eu acho que para por causa da rebeldia, né? Alguma coisa Só assim. que na adolescência eu sentia muito, assim,
que nem você, episódios de raiva, explosão emocional. Até há poucos anos atrás, assim, eu era muito sensitiva, assim, sempre senti muito as pessoas, assim, a energia das pessoas, o sentimento das pessoas. E assim, e eu não sabia que era das pessoas, eu achava que era comigo. Então, o médio sensitivo, você também passou por isso, né, no teu relato. Então, eu sentia muita oscilação de humor. Começava o dia ok, aí na manhã já, nossa, nervosa, já deprimida e nervosa de novo e bem de novo. Então, era aquela oscilação de humor que no dia era aquele desgaste. Até que foi passando, né, assim, até que eu conheci o Dani, que foi o divisor de águas, né? E aí o divisor de águas, assim, eu acho que é o multiplicador de águas, né? Da minha vida. Aí a gente se encontrou por acaso, né? A gente se encontrou por acaso. E o nosso encontro não foi online, foi online, presencial mesmo. Somos um casal da moda antiga, pessoal. E somos novinhos. Nem um pouco. E aí, nem um pouco, tá saindo os cabelinhos brancos. E aí, e a gente se encontrou e ele foi me percebendo essa oscilação de humor, né? TPM, tinha muita TPM. Foi. E ele falava, ora! E aí ele foi me ensinando o reiki, né? Como a gente contou no outro vídeo que tinha muita dor de cabeça, aí eu coloquei a mão, que ele me falou, você pode! E aí eu coloquei a mão na... O reiki, ele ameniza muito, né? O sofrimento. Às vezes também a gente sofre um pouco de azia dormindo, daí dorme se aplicando reiki, que dá uma melhorada incrível. Refluxo, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Pra mim foi mais o emocional e o físico também, por causa das dores. O emocional é o mais difícil, né, de trabalhar, sim. Porque a gente tem altos e baixos na vida, né, mas só que é o mais difícil. E eu acredito que eu tenha sido, sim, muito obsediada também, porque eu não tinha conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, que é uma mediunidade, sensibilidade, que você é médium empata, que você é médium sensitivo e médium de cura quando começa a fazer o reiki, porque é através da imposição das mãos, aí você fala, opa, entendi. E aí você não tá mais suscetível a isso, você se equilibra. E interessante que eu nunca mais tive TPM, né? Olha, graças a Deus. A Mary ficava brava. Coitado. Mas melhorou bastante. O meu relato aqui é que vocês aí, mulheres, que sofrem de muita dor por causa da TPM, nunca mais né? Cólica também, né? Nunca mais. Assim, olha, eu vi na Mari, a gente sofria com esses períodos, tanto ela como o casal, né? Porque gerar uma irritabilidade, sabe como é, pessoal? Os meninos vão entender. Os esposos que estão os namorados, noivos. Ou seja, então melhorou bastante a qualidade de vida, e também sempre que ela sentia dor estava se aplicando o reiki. Depois de um tempo o reiki se torna algo que fica rodando na gente, né? A energia sempre tá rodando e realmente melhorou bastante. Amor. Mas volte para a sua história, Mary. Não fuja da história. Se eu tô esquecendo de alguma coisa. Aí começou a mediunidade de sensibilidade muito grande. Será que eu conto aquele episódio que eu tava na rua, assim, e teve a questão da telepatia, do mercado? Conta, tá. É importante. Aí a sensibilidade foi aumentando, só que mais equilibrado, mais leve, por causa do reiki, né? Mais leve. Mais leve. Aí eu fui estudar, fui fazer curso de reiki, eu me tornei docente em reiki, tanto que eu ministro o curso de reiki aqui pra vocês por conta disso. Fiz até a faculdade, né? Foi a faculdade. Fui na Universidade Holística do Brasil, lá que eu me formei como docente em reiki, né? Mestre em reiki. Hoje não se fala mais mestre em reiki, se fala docente em reiki, mas fui lá e tal. Foi um longo período. Ia para São Paulo fazer curso, enfim, no Hospital das Clínicas. Fui visitar o Hospital Boldrini, né? Que tinha o reiki. Enfim, foi uma longa trajetória de busca, de aprendizado. Até então não tinha aparecido a psicografia. Isso, né? É uma coisa importante que você falou, porque os vídeos que a gente faz aqui, pessoal, a gente não quer convencer ninguém. A gente quer só abrir a mente de vocês para que vocês percebam o que a gente está dizendo. Da mesma maneira que a gente conseguiu perceber e evoluir e fazer as coisas através do estudo, essa é a mesma mensagem que a gente tenta passar aqui no canal, não é? Nada mais é do que a gente saber o que acontece com a gente. Exatamente. Né? Porque aí você vive mais leve, mais equilibrado.
E tudo isso é antes da psicografia, mas depois da psicografia, aí que realmente a gente ficou